Meus irmãos, continuando a falar sobre defendendo a verdade em um mundo relativista, no vídeo anterior eu comecei a falar sobre o Iluminismo, um movimento que surgiu na Europa por volta de 1650 e ele vai até 1800. Essas datas são flexíveis, mas eu a tomo apenas para balizar o nosso assunto. Então nós terminamos dizendo que o iluminismo crê que tem o instrumental necessário para avaliar toda a realidade. O homem racional é o centro do universo. Dentro do humanismo, o homem é a medida de todas as coisas e a razão é o seu instrumento de medição. A razão é o cânon da verdade. O método científico é o agente da onipotente razão, capaz de dizer que o que é e o que não é. E esse assunto, método científico, entrou bastante em voga nesse período de pandemia, quando tínhamos relatos científicos, pesquisas científicas, e as pesquisas, cada uma apontava para um lado, e as pessoas ficavam um pouco desapontadas, porque pensavam, mas a ciência não é uma só? Como é isso? E aos poucos as pessoas vão descobrindo que a ciência não é tão objetiva assim. Mas sobre isso eu já falei o suficiente em outro lugar. Mas continuando. Então, dentro desta forma, não dentro desta forma de perceber, não há uma realidade intrínseca. As coisas não são o que elas são em si mesmas. Toda a verdade ela vai adquirir um sentido de relatividade. E quem vai credenciar a verdade ou não verdade é a toda poderosa razão. Assim, é a razão quem legitima o que quer que seja que tenha pretensão à existência. Reivindicar uma existência ou relevância pela sua própria condição de ser seria o mesmo que negar a autonomia da razão. É a razão que vai dizer o que existe. Se eu pretendo negar essa autonomia da razão, eu estaria elegendo um outro padrão de conhecimento, um outro padrão epistemológico, paralelo e marginal. Isto seria uma heteronomia, ou seja, a lei seria outra e não mais a minha razão. Isso é quase uma blasfêmia para o iluminismo. Tudo menos isto. A autonomia intelectual deve permanecer. As coisas são o que são porque eu digo que assim seja. Um filósofo do século XX, Nicola Abaiano, escreveu o seguinte: o século XVIII, o século do iluminismo, conserva intacta a confiança na razão e é caracterizado pela decisão de se servir dela livremente. Bom, a razão, ela não se opõe necessariamente à experiência, isso de um modo especial em Kant, que vai, digamos, sintetizar, encontrando ali um caminho intermediário entre o racionalismo e o empirismo. E ele mesmo fala na sua obra Prolegômena que David Hume o despertou do seu sono dogmático. Então ele cria o seu modelo de interpretação chamado de criticismo, onde a experiência ela fornece elementos para o conhecimento, mas quem faz a triagem de tudo isso, quem seleciona e organiza a experiência é a razão. Contudo, a razão usufrui, ou contudo não, melhor dizendo, a razão usufrui em determinados círculos iluministas de plenos poderes cognitivos. Bom,
vejo nada. Bom, se eu não vejo nada, logo não existe. Eu é que digo que é, ou que não é, não é. Com as descobertas de novas culturas e suas religiões, que se intensificaram a partir do século XVII, tentou-se fazer do cristianismo apenas mais uma religião, sendo um produto do gênio inventivo do homem. Para o iluminismo, nenhuma religião por si só pode reivindicar a verdade total na presença de outras religiões. Cada religião tem um aspecto da verdade. Cada religião sustenta um ponto verdadeiro. No próximo vídeo eu vou ilustrar esta teoria iluminista de que cada religião tem a sua verdade e pronto. Por ora, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude a compreender este assunto que eu creio que seja muito importante para avaliar melhor a fé cristã no nosso momento, onde vivemos, nesta época que estamos vivendo. Que Deus nos abençoe. Amém.